Revisão da vida toda no STF. Lembrando, pessoal, hoje e amanhã teremos sessão presencial no STF. É isso mesmo, e depois de amanhã teremos sessão virtual. Será que hoje ou amanhã teremos uma questão de ordem levantada por algum dos ministros para derrubada do pedido de destaque? Lembrando que semana retrasada a ministra Carmen Lúcia levantou uma questão de ordem para derrubar mais uma decisão do ministro Nunes Marques, na qual ele sozinho tentava se sobrepor à decisão do colegiado, exatamente como no destaque da revisão da vida toda. E o ministro Nunes Marques, ele não fez isso só no processo da revisão da vida toda. Ele já teve 5 decisões derrubadas. Então, hoje e amanhã é dia de julgamento presencial, pessoal. Vamos torcer aí que vai sair logo essa questão de ordem para a derrubada do pedido de destaque. Além disso, é claro, pode haver a publicação da resolução que vai tratar de como fica o pedido de destaque após o ministro já ter votado e especialmente, vedando, proibindo o destaque após os 11 ministros já terem votado. E mais, trazendo a possibilidade do próprio ministro que pediu o destaque retirar esse pedido de destaque. Então, essa semana promete muito e já vamos juntos aqui, pessoal, com o tema 136. Eu vou responder uma dúvida sobre a revisão da vida toda e também incide sobre a revisão do FGTS. Isso pode ser aplicado, você vai entender, eu vou explicar aqui para vocês. Mas antes, pessoal, olha só essa minha camiseta. Caminhando com fé. É isso mesmo, caminhando com fé, pessoal. Vai dar tudo certo, vamos juntos. Muito bem, então, aqui você sabe, se você está falando de julgamento, então nós temos que começar bem o nosso dia, justamente, pessoal, com a palavra do Senhor. Olha aqui. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor. Não vacilarei. Examina-me, Senhor. Prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na sua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Lava minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício, e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei ao Senhor. Comente amém para essa palavra. Pessoal, uma coisa que muitos aposentados perguntam, Eu vi essa pergunta tanto na revisão da vida toda, como na correção do FGTS. Doutor, se eu já entrei com processo lá atrás, meu processo foi julgado improcedente, eu não recorri ou o advogado não recorreu, esse processo transitou em julgado, ou seja, não há mais possibilidade de recurso. E agora? O que acontece? Você já ouviu esse termo, trânsito em julgado, A justiça dá uma importância muito grande para isso, trânsito em julgado. Lá na questão da sentença penal condenatória, vocês viram o julgamento do STF, que o STF já mudou de posições algumas vezes, Por exemplo,
precisa da sentença penal condenatória para o cumprimento da prisão? Ah, não, só condenação em segunda instância já autoriza a prisão. Aí depois o STF mudou de novo. Não, precisa da sentença penal transitada em julgado, quando não há mais recursos. E aí, o que a gente tem isso na prática também? Esse trânsito em julgado, esse termo, né, que indica que quando não há mais possibilidade de recurso, ele, como o nome diz, é o final do processo. Agora, quem entrou lá atrás, antes da revisão ser decidida aqui, como que fica? Será que saiu prejudicado? A primeira coisa que eu chamo a atenção é o seguinte, pessoal. Será que você entrou com a revisão da vida toda? Porque entenda que a revisão da vida toda, né, ela existe há muitos anos, essa tese, esse pedido, nós conhecemos ela há muito tempo, só que os aposentados conhecem ela principalmente a partir de 2019, por causa da decisão do STJ, e os próprios advogados, pasmem, muitos deles ficaram sabendo só agora nesse hype aí, nessa alta, né? De que aí tá todo mundo falando sobre revisão da vida toda, aí que muitos advogados foram estudar sobre o assunto. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente, né? Ah, doutor, eu entrei com processo em 2014, foi julgado improcedente e transitou em julgado. Será que esse processo de 2014 é da revisão da vida toda? É o que busca incluir as contribuições anteriores a 94, baseado nos incisos 1º e 2º do artigo 29 da Lei 8.213 e também pautado no entendimento trazido pela Lei 9.876 de 99? Eu te pergunto isso porque você pode sim ter entrado às vezes com uma revisão. Entrei com uma revisão em 2014, em 2015 e foi improcedente e foi transitado em julgado. Você pode ter entrado, né? Isso pode ter acontecido, mas eu sinceramente acredito que não tenha sido a revisão da vida toda, tá? Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. Segundo ponto, se realmente foi a revisão da vida toda. E se eu entrar agora e meu processo for julgado improcedente? Será que eu vou ficar de fora, como tem gente falando aí? Pessoal, quem está entrando agora, você pode ver. Quem já entrou pode ver, pode acompanhar o seu processo nisso. O processo está sobrestado, está suspenso. Por quê? Quando existe essa temática, ou de julgamentos de recursos repetitivos, ou também quando é aplicada a repercussão geral, ou seja, a resposta, né, o que for decidido nesse julgamento vai valer para todos os outros, o próprio Código de Processo Civil e os juízes têm adotado também essa jurisprudência, esse entendimento, é de que os processos serão suspensos. Então, quem entrou agora, o seu processo vai ser suspenso, aguardando a decisão final do STF. Isso te protege contra a modulação dos efeitos. E isso também te protege contra um juiz, por exemplo, que seja contra a revisão da vida toda. Imagina, o STF julga a favor, todo mundo recebe, e aí só porque você teve o azar de cair, né, na vara de um juiz que é contra, e aí você vai sair prejudicado enquanto todos os outros estão recebendo? Não seria justo, não é verdade? Então, dessa forma, os processos estão sendo suspensos. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Aliás, se o seu advogado deixar transitar em julgado, você tem que ir falar com ele, pessoal. É isso mesmo. Ué, como assim? Desde 2019, com decisão do STJ, não tem como perder o processo transitado em julgado. Às vezes o juiz de primeira instância, lá em 2018, 2019, poderia, né, ser contra o pedido, tá bom, mas aí tem que recorrer. E o STJ em 2019 já tinha decidido a favor.
com repercussão geral também, tá? Aplicando para todos os processos em andamento. Mas mesmo assim, terceiro ponto agora, se eu entrei com uma ação e eu perdi, agora é um caso muito específico. Lembrando que, para a grandíssima maioria aí, mais de 90% das pessoas, ou tem decisões transitadas em julgado a favor, porque o INSS perdeu o prazo, e isso acontece, né? Principalmente na época que começou essa pandemia, e aí transição para home office, não sei o quê, e prazos, alguns ficaram suspensos, depois já voltaram, e aí o INSS é representado pela AGU, né? E a AGU é composta por seres humanos, então isso pode acontecer. E aí, tem gente que já recebeu? Tem gente que já recebeu, mas é o que eu disse. Teve decisão favorável. Agora, decisão contra, transitada em julgado. E aí? E se aconteceu com você? Então, deixa eu colocar na tela o tema 136. Pessoal, não cabe ação rescisória por mudança de entendimento, diz o plenário do STF. Ou seja, olha aqui. Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Então, se você entrou com um processo e foi julgado improcedente, você não recorreu e transitou em julgado, e aí você teve um processo contra o seu pedido, contra a revisão da vida toda. E aí o STF aprova a revisão da vida toda. Será que você pode entrar com uma ação rescisória? Lembrando, né, que a ação rescisória é justamente a ferramenta adequada para desconstituir uma decisão transitada em julgado. Então, uma decisão transitada em julgado não cabe mais recurso, mas ainda assim há remédio para isso, que é a ação rescisória. Rescinde uma decisão transitada em julgado. Só que o STF falou o seguinte: mesmo que haja mudança de entendimento no STF, não pode entrar com ação rescisória se essa ação ela seguiu o entendimento do STF à época. Mas, vamos supor, nesse exemplo que eu dei, né? Eu entrei lá em 2014, eu entrei lá em 2017. O STF ainda não tinha um posicionamento decidido sobre a revisão da vida toda. Então, diante disso, é que nós vemos o seguinte. Primeiro, recapitulando aqui em português bem claro, se você entrou, né, e viu alguém falando aí, doutor, tem gente falando aí que se o processo for julgado improcedente e transitar em julgado, eu vou ficar de fora e por isso seria melhor esperar a decisão do STF. Não, pessoal, não. Eu falo isso com mais de 10 anos de experiência e não é me gabando ou me colocando em cima de um altar nem nada, não. É porque é realmente a experiência, pessoal. Você que foi, vamos supor, pintor, mecânico, cozinheira, o seu primeiro ano, às vezes você gastava mais tinta do que o necessário, você achou que consertou o carro, mas na verdade não tinha consertado, você deixou queimar o arroz. Mas depois de 10 anos de experiência, você fica bom no que faz. É isso que eu quero dizer. Então, além das pós-graduações, né, 10 anos de experiência, atuação em todo o Brasil, aí a gente tem realmente esse conhecimento que a experiência traz, além de muito estudo. Então, primeiro verifique, né, através de uma análise completa, se esse processo que você entrou e perdeu realmente é da revisão da vida toda. Porque se for de outra revisão de aposentadoria, você pode entrar com a revisão da vida toda. Não tem problema nenhum. Tá, verificou. É mesmo revisão da vida toda? Será que é? Aí sim que isso pode ainda até caber uma rescisória nesse fundamento, porque o STF no tema 136 ele decidiu, não cabe rescisória se a decisão transitada em julgado estava de acordo com a jurisprudência do STF no momento. Mas o STF não tinha jurisprudência da revisão da vida toda anteriormente. E diante disso, pessoal,
o STJ ele veio a confirmar no mês passado também uma decisão, né, também aplicando esse entendimento do STF, tá bom? Então, diante disso, doutor, será que eu vou ficar de fora? Será que eu vou entrar, vou perder o processo? O STF vai decidir a favor e eu não vou receber? Não, pessoal. Na verdade, quem deixa o advogado que a essa altura, de 2019 para cá, deixa o processo transitar em julgado, né? Claro que cada caso é um caso. Eu estou falando no geral aqui. Eu não parei para analisar o seu processo. Eu não parei para analisar o seu processo, o que houve em específico. Eu estou falando no geral. Só que se o advogado vê que, ixi Maria, tá escorregando, tá indo para um lado ruim, esse juiz aqui, esse juiz caiu na vara desse juiz que é contra a revisão da vida toda, ele vai ter que recorrer e até pedir para suspender, aguardando a decisão em definitivo do STF, para não ter prejuízo para você. Essa é a importância de contratar um advogado especialista também, tá? Então, tem gente que tá achando que advogado é igual você comprar alguma coisa no Magazine Luiza, no Ponto Frio ou nas Casas Bahia. Você compra onde tiver mais barato. Você não vai... eu tenho uma loja preferida. Você pode até ter um crediário, um cartão de alguma loja, mas se tem 3 TVs em uma das 3 lojas que está mais barata, você vai comprar na mais barata. Só que advogado não é assim. Nem sempre o mais barato vale a pena e geralmente não vale, tá? Geralmente não vale. Então, pessoal, pergunta para o seu advogado o que aconteceu, ou se você não quer nem ter mais contato com aquele advogado, fala, doutor, eu quero jogar na tua mão, vê para mim o que o senhor pode fazer. Então, vou deixar aqui o contato da equipe. Procura um profissional de sua confiança. Vou deixar o WhatsApp da nossa equipe, escritório com mais de 10 anos de experiência na advocacia. WhatsApp 44 99868 3378. 44 99868 3378. E também DDD 61 98522 0420. 61 98522 0420. Entre em contato no escritório de Brasília ou no 44, você pode até pedir uma análise completa, já faz uma varredura de todos os seus direitos para você não ficar perdendo tempo. Isso aí realmente é sensacional. O pessoal é o que mais tem adotado. Mas é claro, né? Às vezes você está mais apertado, fala, doutor, só tenho dinheiro para os cálculos e olha lá. Então, não tem problema. O primeiro passo é fazer os cálculos da revisão da vida toda. Mas é claro que por um pouco a mais você já consegue fazer uma análise completa, tá certo? Contato inicial é feito pelo WhatsApp, tá bom? Aí, a partir do momento que há a efetiva contratação do escritório, aí fique tranquilo, dá para agendar consulta por videochamada, dá para tirar todas as suas dúvidas, fica tranquilo. Contato inicial pelo WhatsApp, pode mandar mensagem escrita ou áudio, não tem problema nenhum, tá? Tem gente que tem dificuldade para escrever, pode mandar áudio, não tem problema não. Mas o contato inicial pelo WhatsApp é para poder atender e ser justo com todos os aposentados e pensionistas que confiam no nosso trabalho e nos contratam, tá certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui, tem um número na descrição e nos comentários também. Que Deus te abençoe grandemente e vamos juntos. Qualquer atualização da revisão da vida toda, você já sabe, inscreva-se nesse canal que eu já vou postar aqui em primeira mão. Um grande abraço e até a próxima.